Boa noite. Boa noite, irmãos. Pensei que estava todo mundo arrebatado. Jesus está andando entre os candelabros e aí, sei lá, que ele já levou alguém, né? Muito bom estar com você nessa noite. Eu espero que você esteja ouvindo a voz de Deus. E você que nos visita, seja muito bem-vindo aqui no nosso meio. Que Deus fale com você também nessa noite, tá? As crianças vão estar saindo agora. Você que é pai ou responsável por alguma criança de 1 a 9 anos e não fez o seu check-in, você pode fazer ele no começo, quer dizer, na entrada da igreja. E você que é pai de alguma criança, bebê que está abaixo de 1 ano, precisar sair, nós temos uma salinha ali preparada para você, para que você possa estar ali também cuidando do seu bebezinho, tá bom? Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós estamos na nossa série em Tiago e hoje é nosso último sermão em Tiago. Nossa última mensagem da nossa série, Uma Fé Viva. E nessa série a gente viu muito como que a gente deve se tornar um cristão verdadeiro, não só de palavras, não só com aquilo que a gente pode falar, que a gente diz, que a gente canta, né? Igual a gente cantou aqui pra caramba aqui, nós cantamos tudo é pra tua glória. Nós cantamos isso. Mas nós queremos aprender a viver essas verdades. E a série Uma Fé Viva nos ajudou com isso. E hoje nós estamos terminando essa série. Nós estamos no último capítulo de Tiago. Hoje é o último episódio dessa grande série, dessa temporada. E como o Tiago nos ensinou bastante nesse processo todo. Se você lembrar, ele fala bastante sobre sabedoria, sobre tentações. Por quê? Porque para Tiago e para toda a Bíblia, a vida é muito difícil. A vida é difícil. E no meio dessa vida difícil, aparecem muitas coisas, inclusive tentações. E ele vai mostrando para nós várias tentações que nós enfrentamos nesse processo da vida, dessa dificuldade que a vida é. Tentação do falar, a tentação de ouvir e não praticar, a tentação da ira. Quantas tentações nós vimos Tiago nos ensinando, dizendo, olha, não é assim que vocês deveriam andar. E aí, chegando já no fim, Tiago diz, olha, a vida é difícil. E vocês vão ter que esperar em Deus. Há 2 domingos nós ouvimos Tiago dizendo, ensinando isso pra gente, o exercício da paciência no meio das provações, no meio da vida difícil. A galera que Tiago estava escrevendo era uma galera muito sofredora, estava sofrendo todo tipo de coisa, perseguição, pobreza, maus tratos. Todo mundo estava aqui, incluído aqui nesse papo aqui. E o Tiago está dizendo, olha, vocês vão precisar de uma coisa, além da sabedoria, porque o Tiago está falando isso, vocês vão precisar de paciência também. Vocês vão esperar em Deus, então que vocês tenham paciência, né? Nesse caminho todo aí. Mas agora, nesses versículos que nós vamos ler, Tiago vai falar, terminando já, nesse contexto todo, chegando no final, é como se ele fosse resumir tudo aquilo que ele queria ensinar em toda a sua carta. De ter uma fé viva e aonde isso acontece. Então, antes de eu poder falar com vocês sobre, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá no capítulo 5 da carta de Tiago. Tiago, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Diz assim a palavra de Deus. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra.
E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo. Então o céu deu chuva e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Tiago está chegando no fim e está mostrando para a gente agora o que ele quis dizer sobre isso tudo. Aonde isso tudo vai acontecer. Como isso tudo vai acontecer. E como eu disse, além de vocês estarem esperando em Deus, além de estarem esperando em Deus, pedindo sabedoria, pedindo paciência, e no meio das provações, existe um outro presente. Um presente que é dado para nós desfrutarmos enquanto nós aguardamos. Um presente que é dado para nós desfrutarmos enquanto esperamos, enquanto a vida é difícil, enquanto a vida é dura. O presente de Deus na espera. E há uma ênfase nesse texto aqui da oração. Há uma ênfase, porque nós vemos, ore, Elias orou e ele faz essa referência nesse bloco. Mas o que está por trás disso tudo não é simplesmente oração. É onde isso acontece. É o ambiente onde essas coisas acontecem. O que é o presente de Deus para formar esse lugar onde essas coisas acontecem? E se você reparar na sua Bíblia aí, você vai ver um monte de vezes em que Tiago está falando. Alguém entre vocês, uns aos outros, entre vocês, de vocês. Porque Tiago tem em mente o lugar onde todas as coisas acontecem, onde o presente de Deus é revelado. E esse lugar é a igreja. É a igreja. Se Tiago ensinou a gente muita coisa até aqui, ele agora está dizendo que essas coisas, essa fé viva, essa fé com obras deve ser exercitada, deve ser vista, deve ser feita, deve ser tocada, experienciada nos relacionamentos que nós temos na comunidade. É por isso que ele vai falando várias vezes isso. Para Tiago, a igreja é o presente de Deus na espera. Enquanto a vida é difícil. Enquanto a vida é dura. Enquanto a vida nos bate. E o versículo 13, Tiago começa a dizer, e você sabe, eu sempre vou expor versículo por versículo. Tiago diz assim, alguém de vocês está sofrendo. Veja o lugar, alguém entre vocês está sofrendo, qual é o ambiente? Entre a comunidade está sofrendo. Tiago diz, faça uma oração. Por que Tiago fala isso, começa dizendo isso aqui? Porque a igreja é um lugar de sofredores, irmãos. A igreja é um lugar de pessoas que estão sofrendo, com circunstâncias adversas. Gente que perdeu emprego, gente que está doente, gente que perdeu entes queridos, gente que está enfrentando o pecado, gente que está com ansiedade, gente que perdeu coisas. A igreja é um lugar onde os sofredores se encontram. Por mais que existam igrejas em que o lema principal que está ali na frente é pare de sofrer, quando você entra lá, você pode saber que a grande realidade é que lá tem um monte de sofredor. Como tem aqui também. Então o Tiago está dizendo que existe uma coisa a se fazer. Um conselho que ele está nos dando quando nós estamos sofrendo no meio da igreja. Ele diz, ore. Ore. Faça uma oração. Para Tiago, enquanto nós estamos sofrendo, uma das coisas fundamentais que nós deveríamos fazer é orar. Mas ele não termina aí. Ele diz também para aqueles que estão felizes. Ele diz assim, no mesmo versículo, alguém está alegre? Cante louvores. Tiago está exercitando aqui as disciplinas espirituais. Ele diz, tem alguém sofrendo? Que essa pessoa ore então. Tem alguém feliz? Está alguém alegre? Que essa pessoa cante. Que essa pessoa abra a sua boca para cantar ao Senhor. Porque a felicidade faz a gente louvar. São disciplinas espirituais que nós temos que aprender no ambiente da igreja, irmãos. Nós precisamos nos apropriar dessas coisas quando a gente está passando pelas realidades da nossa vida. Orar, cantar, estar feliz e cantando, tudo isso. Ele continua no versículo 14 dizendo, alguém de vocês está doente? Olha como que ele está projetando um lugar
onde nós podemos ver essas coisas acontecendo. Dentro da igreja, nós veremos pessoas sofrendo. Dentro da igreja, nós veremos pessoas alegres. Dentro da igreja, nós veremos pessoas doentes. E Deus está providenciando um presente, um cuidado para cada uma dessas situações. Você está sofrendo? Tem oração, Deus vai te ouvir. Você está alegre? Cante, porque Deus também está te ouvindo. Você está doente? Chame os presbíteros da igreja. Existem líderes para isso, para que você possa receber uma oração. Ele está dizendo, alguém, você está doente? Chama os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Deus vai dando coisas para nós, que a igreja providencia, que a igreja permite, que a igreja, esse lugar tem. Os presbíteros, e aqui é estranho falar isso, né? Que parece coisa, mas também fazer o quê? A Bíblia está dizendo, são uma bênção para a igreja. Deveriam ser uma bênção para a igreja. E Deus está dizendo, olha, se você está doente, vá, procure. E aqui é um versículo difícil, né? Porque a gente já viu algumas doideiras com isso aqui, né? Ungindo ele com óleo, né? Que a Bíblia diz aqui. Faça oração e unge com óleo em nome do Senhor. E aí tem algumas doideiras que a gente vê de pessoas tomando banho de óleo. Não sei se você já viu isso. Pessoas que vão lá, porque as pessoas acreditam que o óleo é que está curando, é que o óleo faz alguma coisa. Nós não temos, na verdade, como saber o que Tiago está querendo dizer aqui com relação ao óleo. Mas com certeza não é isso que a gente vê por aí. Não é essas loucuras que a gente vê por aí, de pessoas tomando banho de óleo, vivendo coisa de óleo. Eu lembro de você ir antigamente, hoje não tem mais lojas de artefatos religiosos, cristãos, protestantes, né? E você tinha lá os óleos. Quem é que já viu isso, irmãos? Já viu? Amém? Uma escuridão sem fim que eu não estou vendo ninguém levantando a mão. Mas tá bom. E lá tinha os óleos, mas tinha um óleo que era mais caro. Você já pegou isso? Tinha um óleo que era mais caro. Sabe qual que era o óleo mais caro? O óleo ungido. E se ele fosse o óleo que veio do rio, do lugar que Jesus orou no Getsêmani, ele era mais caro ainda. E aí se você fosse pesquisar o que era, você pesquisasse assim, tá bom, por que é mais caro? Porque teve um pastor que ungiu. E esse pastor é quem? Você nunca sabia quem era. Alguém ungiu aquilo ali para vender e acabou. As pessoas começaram a criar coisas em cima desse texto. Mas na verdade o texto está dizendo nada sobre o óleo. O óleo era só um símbolo daquele tempo. Um símbolo que também nós podemos usar, talvez um símbolo claramente da cobertura que a igreja dá. Da unidade da igreja. Por isso que o salmista diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que cai na cabeça de Arão e desce pelas suas barbas. Ali está a bênção do Senhor e a prosperidade para sempre. O salmista está dizendo que existe um lugar da unidade da igreja, onde existe um óleo derramado de alegria, onde a bênção e a prosperidade de Deus habitam. O óleo é só um símbolo, o óleo não faz nada. Porque o que Tiago diz é que o versículo 15 está dizendo é que a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. O óleo não faz nada, mas há uma coisa que acontece na igreja quando nós oramos pelos enfermos. Curas. Curas. E eu quero deixar isso claro, irmãos. Porque os nossos pensamentos, a nossa visão muitas vezes fica entorpecida pelo mundo secular. Pelo materialismo, mas eu quero deixar isso muito claro para você dessa comunidade e para você que está nos visitando. Deus ainda cura. Quem aqui, eu gostaria que você desse esse testemunho rápido, quem aqui já recebeu uma oração e foi curado? Levante a mão, por favor. Levante alto, irmão. Está com medo? Olha isso, irmãos. Fica um pouquinho com a mão levantada, Irmãos, eu quero que vocês olhem para isso. No ambiente onde Deus está, onde a unidade está, Deus cura. E Ele faz isso por meio da comunidade, da oração da comunidade. Deus não deixou de ser Deus, Ele continua fazendo aquilo que Ele disse que iria fazer. Ele cura. Ele cura. Há cura na comunidade, há cura na igreja. Então tem alguém doente? Que a gente possa orar por eles. Está vendo o que Tiago está dizendo? Cada situação
existe uma dádiva de Deus na comunidade. Cada situação existe algo na comunidade que pode simplesmente mudar a sua vida. Versículo 16, então Tiago diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E aqui, eu queria já primeiro lembrar os irmãos para a gente poder colocar as coisas no lugar certo. Porque nós usamos esse versículo, muito pode, por sua eficácia, a oração do justo, com coisas para nós. Com coisas que tem a ver com a gente. Não estou orando para Deus me dar aquilo lá, e eu creio, porque muito pode a oração do justo nos seus efeitos. Ah não, porque eu estou orando para Deus resolver aquela minha causa, e aí muito pode, né, a oração do justo. Mas se você colocar no lugar certo aqui, esse versículo está no contexto de oração uns pelos outros. Talvez porque seja um grande sinal para nós que não existe cristianismo individualizado. Não existe um cristianismo do meu, do para mim, do eu, do meu sonho, da minha ambição, em que eu estou orando para mim, e não importa quem está do meu lado, ou as pessoas que estão do meu lado. Talvez seja um grande sinal de que quando nós entramos por aquelas portas ali, acabou o eu e entra o nós. Acabou as minhas coisas, entra as nossas coisas. Acabou o meu pai e se torna o nosso pai. Acabou o meu pão e se torna o nosso pão. Acabou o perdoa os meus pecados, se torna perdoa os nossos pecados. Assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não há cristianismo individualizado. Então esse texto, muito pode, por sua eficácia, a oração do justo, por mais que ele caiba assim para as nossas orações, qualquer oração que nós fizermos, aqui ele está dizendo muito para o contexto de comunidade. Muito pode, meu irmão, a sua oração por alguém. Muito pode, meu irmão, quando você realmente estende as suas mãos e começa a orar por quem está ao seu lado. Muito pode, meu irmão, quando você liga para alguém durante a semana e ora com essa pessoa. Muito pode essa oração. Essa oração tem grande eficácia no reino de Deus. Tem eficácia para a cura, tem eficácia para o acesso ao Senhor, tem eficácia para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, tem eficácia especialmente para Deus nos perdoar. Porque no meio dessa oração também acontece uma outra coisa muito poderosa que Tiago está dizendo. A confissão dos pecados. Esse era um texto que nós deveríamos marcar no nosso coração, tatuar no nosso coração, dizendo: confessem os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Sabe por que não existe tanta cura na igreja? Porque há muito pecado escondido. As pessoas realmente estão doentes fisicamente, irmãos. Eu quero deixar isso claro. Porque Tiago não está fazendo distinção aqui de cura espiritual ou de doença espiritual para doença física, não. Ele está dizendo que há uma cura que acontece, seja espiritual, seja física, quando os pecados são confessados uns aos outros. E essa é uma prática que a gente vai precisar aprender como igreja. Porque a verdadeira comunidade, irmãos, não teme a confissão. Não teme. Na verdade, a verdadeira comunidade vive da confissão. Vive da prestação de contas. Porque a igreja verdadeira sabe que a santidade não é uma condição de entrada. A santidade é o fruto da permanência na graça do Senhor. E a forma de nós permanecermos na graça do Senhor em santidade é confessando os nossos pecados uns aos outros. Não existe uma verdade bíblica. Pode existir lugares assim, mas não existe em qualquer lugar da Bíblia em que Deus exija outra coisa da igreja, senão que as pessoas se metam na minha vida. Senão que as pessoas se metam na forma que eu lido com os meus filhos. Senão que as pessoas se metam na forma com que eu lido com a minha esposa. Senão que as pessoas se metam na forma com que eu trabalho. Senão que as pessoas se metam na forma com que eu estou vivendo errado e simplesmente toquem nas minhas feridas e eu possa ser curado através de confessar os meus erros e os meus pecados para as pessoas às quais eu ando. Há um poder na confissão de cura. E você que faz parte da igreja há um bom tempo, você sabe como é isso. E você que não, aprende agora. O pecado cega, meus irmãos.
O pecado, ele cega. E adivinha quem fica cego primeiro com o pecado? Eu. Eu fico cego primeiro com o pecado. Não é o outro. Nós temos mania de achar que todo mundo está cego com os pecados deles. Nós temos a mania de achar que as pessoas, quando elas estão mal, que elas estão cegas pelo pecado. Mas sabe quem o pecado cega primeiro? Você. Nós somos cegos pelo pecado. Nós não temos nenhuma dificuldade de ver os pecados da nossa família, das pessoas ao nosso redor. Difícil é quando as pessoas apontam os nossos pecados. Nós ficamos surpresos. Já reparou isso? Eu sou assim? Eu sou desse jeito? Sim, meu irmão, você é desse jeito, é. Porque nós não conseguimos ver. Então, se eu quiser ver a mim mesmo, se você quiser ver a si mesmo com clareza, é necessário que alguém pegue o espelho da palavra de Deus e coloque diante de você. É necessário que alguém pegue o espelho da palavra, do poder de Deus e coloque diante de você, dizendo, isso aqui é o que Deus exige. E isso só acontece nesse ambiente de confissão. E saiba de uma coisa, o pecado vai fazer de tudo para que você não fale. Satanás vai fazer de tudo para você não contar para ninguém, porque ele teme a luz. O pecado teme a luz. Então ele faz um esforço interno enorme para que não seja contado, para que não seja falado, para que você possa simplesmente entrar sempre por aquelas portas, colocando a máscara da religiosidade, do fingimento, e se torne um grande cristão aqui. Só que quando você está sozinho, quando eu estou sozinho, eu não sou aquilo que eu estou cantando aqui. O pecado é expert em fazer isso. Em se esconder. Mas a igreja é o lugar da confissão. Então aqui é o lugar onde nós não deveríamos fingir. Aqui é o lugar onde você não deveria sentir o peso de não estar vivendo de acordo com o que Deus exige. E então confessar. E nós orarmos, e você ser curado, e sair daqui com a cura no seu coração. Aqui deveria ser o lugar onde você não deveria ter vergonha de chorar. Aqui deveria ser o lugar onde você não tem vergonha de resolver os seus problemas com os outros irmãos que você está com problema. Aqui deveria ser exatamente esse lugar de confissão, de cuidado. Nunca deveria acontecer, e eu espero que não tenha acontecido aqui, nunca vi, mas nunca deveria acontecer de irmãos estarem se resolvendo e as pessoas olhando isso e falando, olha lá, tá com problema, hein? Nunca deveria isso. Na verdade, todos nós deveríamos nos alegrar quando nós nos resolvemos. Todos nós deveríamos olhar para ver Deus curando as nossas feridas relacionais aqui na igreja e nos alegrar com isso. Porque é isso que deveria acontecer na igreja. Mas o que o pecado quer é o oposto disso. Ele quer se esconder, ele quer se retrair. É óbvio que isso não vai fazer o menor sentido para quem está na igreja só para passar as férias. Para quem está na igreja só para vir no final de semana aqui, para orar, cantar o Senhor. Eu fui abastecido, agora eu estou indo embora para minha casa, acabou minha vida. Isso não vai fazer o menor sentido. Não vai fazer o menor sentido para aquelas pessoas que simplesmente vêm para a igreja só para continuar cumprindo a ideia de que não quer ir para o inferno. Essas pessoas sempre estão longe da comunidade. Elas sempre estão distantes da comunidade. Elas sempre estão longe, elas vão começando cada vez mais se retraindo. Então não faz sentido essa ideia de confissão de pecados. Não faz sentido essa ideia de alguma pessoa se meter na minha vida. Não faz sentido isso da pessoa simplesmente cuidar de mim ou saber de uma coisa de mim. Não faz sentido isso. Por quê? Porque não tem comunidade, ela vive longe da igreja. A pessoa vive longe de tudo, então como que a pessoa vai entender isso? Mas para aqueles que entendem a comunidade, o presente que Deus está dando na nossa vida difícil, porque a vida é difícil, entende que há poder quando a vida é aberta, quando a vida é clara. Mas eu estou assistindo a pregação do YouTube, pastor. Lá no YouTube está tudo certo, né? Mas não existe céu no YouTube, não. Nem vai existir. Talvez no inferno existe um telão lá com o YouTube só para anestesiar as pessoas que vão estar lá, achando que elas vão estar no céu. Aí vai ter um culto do céu passando no YouTube lá para todo mundo achar que está lá. Mas no céu não tem YouTube, não. A única forma de experimentar esses presentes é fazendo parte
de um lugar, pertencendo a um corpo, porque sozinho não se anda. Sozinho não tem como viver. E às vezes a gente tem tanta dificuldade com isso, irmãos. Tanta dificuldade. As nossas tendências sempre são de retrair, de se esconder, de guardar as coisas, ficar guardando, por um longo tempo. Mas nós precisamos mudar isso. Eu vejo jovens, os mais novos, bem mais novos mesmo. Graças a Deus, eu espero que isso aqui não aconteça também. Mas o comum é que os pais têm que arrastar os seus filhos para a igreja. Obrigar os seus filhos a irem para a igreja. Tem que vir obrigado, tem que vir arrastado. Mas como essas crianças deveriam saber, como esses meninos, essas meninas deveriam saber a importância de estar no lugar onde Deus está nos protegendo, nos curando, nos amando, nos transformando, lidando com as nossas feridas, curando a gente, mudando a gente, colocando uma nova cabeça na nossa vida e realmente um novo coração para que a gente possa amar as coisas que Ele ama e não sermos mais as mesmas pessoas. Não há vida fora da comunidade. E é por isso que então Tiago termina. Ele, além de dar o exemplo de Elias, no versículo 17 e 18, mostrando como Elias era alguém semelhante a nós, porque a gente coloca Elias lá no patamar, mas Elias era igual a gente. E se ele orou e aconteceu, então nós podemos orar uns pelos outros e também vai acontecer. Se ele orou e aconteceu, então nós podemos também nos colocar diante de Deus. E se nós nos colocamos diante de Deus, o que mais? Quem mais poderia fazer alguma coisa? Eu sempre falei isso para alguns amigos meus, né? Você está com esse problema? Então vou colocar você diante de Deus, porque eu não posso resolver. O presidente também do Brasil não pode resolver, nem Trump pode resolver. Mas eu tenho certeza que se eu colocar diante de Deus, eu coloquei diante de uma pessoa que pode resolver. Elias tinha essa noção. Elias olha toda aquela situação lá dos profetas, da chuva, de tudo aquilo lá de Baal, de Israel. No caos ele diz assim, se eu esperar do rei, uma coisa não vai dar certo. Se eu esperar do povo, uma coisa não vai dar certo. Sabe quem que eu vou esperar? De Deus. Vou colocar tudo diante de Deus. E uma vez que ele se coloca de joelhos diante de Deus, ele não precisa se colocar de joelhos diante de mais ninguém. De mais ninguém. É isso que Tiago está ensinando a gente. Se Elias fez isso, Elias era igual a gente, cheio de fraquezas como nós. Então nós podemos também experimentar o que Deus está fazendo em nós por meio da igreja. E é por isso que ele então termina os 2 últimos versículos, chegando ao ápice de tudo que ele quer dizer sobre isso aí que a gente está falando. E esses 2 versículos dizem assim: meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. É bonito ler assim. Deus precisa nos motivar na prática a vivermos assim. Porque as tendências depois da queda, depois do dia em que Adão e Eva decidiram viver longe de Deus, a tendência é simples que a gente vive. A tendência é cada vez mais olhar o problema e se esquivar do problema. Foi exatamente isso que Adão fez lá no jardim. O que Adão faz no jardim é exatamente isso, irmãos. Qual que é o problema, Adão? Primeiro que ele está escondido, né? Aí Deus tem que procurar ele escondido. Qual que é o problema? Minha mulher. Minha mulher que é o problema. Se esquivar de problemas. Mas Tiago está dizendo que existe uma coisa que acontece na igreja que todo cristão deveria entender. Que ele deveria procurar os problemas e tentar resolvê-los. Há um ministério na igreja que os cristãos têm esquecido. O ministério de ser alguém conjunto com Deus para solucionar os problemas do meu irmão. Do meu próximo. É um ministério que exige muita coisa. É um ministério que exige coragem e ousadia. É um ministério que vai colocar na nossa conta muitas perdas. Mas quem está disponível para viver o ministério de ver os problemas e dizer, eu vou entrar naquele problema ali? Porque as nossas tendências se afastar disso.
Para a maioria de nós, a igreja é apenas um evento que nós frequentamos, um lugar onde nós vamos, uma organização que nós pertencemos. Então eu tenho que bater minha conta mensal, né? São 4 domingos, eu tenho que ir pelo menos 2. Eu tenho que ir pelo menos 3. Ou eu vou nos 4, que senão minha consciência pesa muito. Mas para Tiago, a igreja é uma vocação. Para Tiago, a comunidade é uma vocação, onde te dá uma coisa terrível humanamente falando. O ministério da solução dos problemas e da interrupção da agenda. O que o Tiago está dizendo é que a sua agenda vai ser interrompida, que os seus planos vão ser interrompidos, que o seu tempo não vai ser mais o mesmo, que o seu dinheiro não vai ser mais seu. Que as pessoas que você vai escolher para andar não vão ser as que você mais gosta. É isso que o Tiago está dizendo. E é isso que acontece na igreja. O contrário disso é viver como Tiago também nos mostra um capítulo anterior, no capítulo 4. Viver com os próprios desejos sendo estimulados para si mesmo. Completamente preso em si. Orando para que Deus responda para si. Desejando coisas que Deus dá para si mesmo. Fazendo com que todos os desejos, as vontades, as ambições sejam a resposta e moldem todas as nossas ações. Esse é o contrário de viver em comunidade. Porque na comunidade, os seus desejos, as suas vontades, todas elas vão para o chão. Elas caem. Veja que o Tiago está falando de várias coisas que acontecem na vida difícil. Sabe por quê? Porque Deus nos chama, queridos, para situações reais, não situações ideais. O que você está esperando de determinada pessoa? O que você está esperando de fulano, de ciclano, do seu filho, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa? Isso tudo que você está esperando é só Deus te levando para você viver a vida real e não a vida ideal. Porque é muito comum nós acharmos que Deus está nos chamando para obedecê-lo em algo ideal. Mas Deus não nos chama para obedecê-lo em algo ideal. Deus nos chama para obedecê-lo em situações reais. E você está grandinho o suficiente para saber o que significa ter uma vida real. Como a vida é difícil, como as pessoas são difíceis, como as pessoas demoram a mudar, como as pessoas realmente, como você e eu, somos difíceis. E nós estamos esperando que Deus nos leve para situações ideais onde tudo está dando certo. Nós ficamos bravos quando tudo está dando errado, porque tudo tinha que estar dando certo. As coisas tinham que estar dando certo. Eu tinha que receber todo o apoio do mundo. Eu tinha que todo mundo, meu marido devia me aprovar, minha esposa deveria olhar e ver o que eu estou fazendo, colocando pão dentro de casa. Tudo isso é colocando a nossa vida num lugar onde simplesmente quem está no centro são os nossos desejos. Mas Deus está sempre nos chamando para o lugar de vulnerabilidade. Deus está sempre nos chamando para o lugar de fraqueza. Meu irmão, isso é uma mentira que foi contada, chamada aí triunfalismo. O triunfalismo relacional. Sabe qual é o triunfalismo relacional? Que Deus me encheu de força e é por isso que tudo está ao meu redor dando certo. E quando dá errado, a primeira coisa que eu faço é simplesmente tentar ali cortar o mal pela raiz. Enquanto muitas vezes, pelo menos na Bíblia, com Paulo lidando com a vida, com Jesus lidando com os discípulos, a gente vê, na verdade, Deus lidando, Jesus lidando com muitos espinhos e ainda assim caminhando com eles. Caminhando com eles. Você já parou para pensar que em todos os evangelhos que contam os 3 anos da vida de Jesus, Jesus nunca chegou, sentou, orou, falou, registrado, pelo menos, eu acredito também que não estão registrados, não está. Ele falou assim, poxa pai, Pedro não aprende não, hein? Não está isso na Bíblia, irmãos? Sim ou não, irmãos? Nos seus diplomas, realmente, você nunca vai se decepcionar com as pessoas. Realmente, você não vai ter problema nenhum.
Eu também quero deixar isso porque isso não é mentira. Isso é verdade. Isso que o mundo está dizendo de foque em você, pense em você. Se tiver difícil, vai embora. Se for complicado, desiste. Se demorar muito tempo, deixa para lá. Sabe isso? E então você vai viver em paz? Não é mentira, não. É mentira espiritual, mas na vida comum, isso é verdade. A única diferença, sabe qual é? É que no fim, você vai estar lá, com seus sonhos, com seus planos, com seus projetos, no inferno. Porque o inferno é o único lugar onde você realmente vai ficar livre das dores que amar traz. O inferno é o único lugar em que você vai ser livre das turbulências que cuidar de alguém traz. Lá você vai viver os seus sonhos. O foco do inferno, da pessoa que está lá, é totalmente nela. Nas próprias ambições. Mas em Cristo não. Em Cristo o foco sempre é o outro. Em Cristo o foco é a minha morte. Em Cristo o foco é o quanto eu estou cedendo, perdendo, diminuindo, me humilhando, me tornando vulnerável, sofrendo, suportando. E é triste saber que nós relegamos o amor a tão pequenas coisas, que quando o amor fica difícil, a gente não quer. Se nós fizermos uma entrevista, uma pesquisa com as pessoas perguntando o que é o amor, elas vão dizer um monte de coisa, mas na hora de suportar, ninguém quer. Na hora de sofrer, ninguém quer. Na hora de crer, ninguém quer. Na hora de esperar, ninguém quer. Mas não é exatamente isso que a Bíblia diz? Que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta? Não é isso que a Bíblia diz, irmãos? Sim ou não, irmãos? E é triste saber que nós relegamos o amor para qualquer outra coisa. O amor é quando há reciprocidade. Já viu quando a pessoa fala isso? Você já ouviu isso, meu irmão? O amor é quando há reciprocidade. Então, que triste, né? Porque uma coisa é verdade sobre nós. Nós nunca fomos recíprocos a Jesus. E ainda assim Ele nos amou. Se o amor é reciprocidade, meu Deus do céu. Porque se você comparar o amor que você recebe de Jesus e o amor que você dá a Ele, nós não estaríamos perdidos? Sabe o que é o amor, queridos? O amor é suportar, sofrer, ceder, morrer, perder. Essas coisas são as coisas difíceis do amor. E se você está procurando uma vida que não vive isso, você está longe do que o Tiago está ensinando para nós. De ir atrás de pessoas que simplesmente estão ali, sofrendo, e você lidando com elas. Eu vou ler de novo. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade, alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Neste momento, existem muitas pessoas que estão enfrentando o pecado. O que Deus está te chamando é que você entre no mundo vulnerável delas e se torne vulnerável também, porque foi isso que Jesus fez. Isso vai tirar tudo de você. Tudo. Mas você não deveria ter medo disso. Porque a maturidade da igreja não está em eliminar os fracos. Não está em desistir daqueles que são difíceis, mas apoiar os fracos em amor. Primeiro sendo honesto de saber que eu também sou tão fraco quanto. Nós vivemos falando por aí que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, que Satanás não vai vencer, que o diabo é isso, que o diabo é aquilo. Mas sabe quando que o Satanás perde mesmo? Sabe quando que o diabo perde mesmo, queridos? Quando você considera o outro mais importante do que você. Aí ele perdeu. Perdeu na hora. Sabe quando ele perde mesmo? Quando você insiste. Acabou. O diabo foi embora. Você pode até dizer que você é muito espiritual. Que você, meu Deus do céu, expulsa demônio. Mas o próprio Tiago está dizendo que os demônios tremem diante do nome de Jesus, mas isso não muda nada. Eles continuam odiando Jesus.
Você pode ser uma pessoa que está orando, cantando, fazendo tudo aqui na igreja, fazendo na outra igreja, não sei, fazendo tudo na tua vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Satanás vai perder quando você entregar a sua vida. E passar anos a fio, talvez, com uma pessoa difícil. Quando você perdoar aquela pessoa difícil, quando você começar a suportar. Quando você esquecer as coisas que o teu marido fez com você, que a tua esposa fez com você. Quando você esquecer as coisas que tua mãe fez com você, que os teus pais fizeram com você. Quando você deixar isso para lá. E assumir para si o prejuízo de escolher uma vida em que você se torna vulnerável, fraco e humilhado. Satanás tem medo disso, ele morre de medo disso. Ele morre de medo de pessoas assim. Ele morre de medo de pessoas que estão simplesmente cedendo, perdendo, deixando para lá. Colocando sobre si mesmos a perspectiva da cruz, o lugar onde Jesus entregou tudo. Nós não podemos ser, queridos, ativamente redentores, mas nós podemos ser ativamente redentivos na vida das pessoas. Porque alguém foi ativamente redentor. E essa pessoa foi Jesus. O que nós somos agora é instrumentos nas mãos desse redentor. Dessa pessoa. Aquela pessoa que abriu mão da sua glória, do seu poder, das suas riquezas, por amor a nós. Por amor a gente fraca como nós. E insiste em nós. Dia após dia. Dia após dia. Você nunca viu um homem crucificado. Só em filme. Mas uma coisa eu sei sobre homens crucificados, e você também sabe. E quando aquele homem estava crucificado lá, não importa se ele era ladrão ou se era o inocente Jesus, aquele homem perdia todos os seus direitos. Todos os seus direitos. E se a nossa canção é Já estou crucificado com Cristo, então qual o direito que você está revogando? Qual o direito que eu estou querendo? Qual é a perspectiva que eu estou tendo? Se o meu Salvador deixou todos os seus direitos por mim. Se o meu Salvador olha para as minhas debilidades e ainda assim entra na minha vida. Se o meu Salvador ali crucificado simplesmente perdeu tudo por mim. Nós vamos precisar lembrar disso, dessas vezes todas. E a igreja vai precisar ser caracterizada como um lugar onde nós insistimos nas pessoas. E exatamente aquelas pessoas que o nosso coração não quer insistir. Falar uma coisa clara para os irmãos. E isso serve para mim. Essa desgraça em pessoa que está aqui à frente falando com você. Nós não somos mais crianças para fazermos pirraça e exigirmos aquilo que a nossa carne mais quer. Sabe o que um adulto faz? E nós não somos mais meninos espirituais, nós devemos prosseguir para a maturidade. Sabe o que pessoas maduras fazem? Elas fazem primeiro o que a sua carne mais odeia. Elas fazem primeiro a que a sua carne menos quer. O que a carne menos quer fazer? Amar fulano? Então é isso que eu vou fazer. Porque eu não sou mais uma criança que fico voltando, me engordando em torno dos meus próprios desejos. A igreja é o lugar onde nós insistimos em pessoas onde o nosso coração não quer insistir. Toda ceia nós falamos. Irmãos, se você tem um problema com o irmão, você vai lá, conserta o irmão, vá com isso. E é impressionante saber a quantidade de pessoas que não estão ligando para isso. Que simplesmente, não só aqui, ou melhor, espero que aqui não aconteça isso, mas em vários lugares, que simplesmente vêm, pegam o cálice, dão oferta, enquanto Jesus, o Senhor da vida deles, que eles dizem ser, está dizendo, não oferte enquanto não resolver o seu problema com o seu irmão. Não ceie enquanto não resolver o problema com o seu irmão. É o Senhor da vida deles que está dizendo. E as pessoas vêm, tomam do cálice, comem do pão, cheios de pensamentos internos
contrários à realidade do que Jesus está falando. Mas a igreja não deveria ser isso. Em nome de Jesus, essa igreja não vai ser. Não vai ser. Porque a gente vai precisar ter um lugar onde a gente vai assistir nessas pessoas. Nas pessoas que a gente vai mais perder. Que a gente vai mais desgastar coisas. Aquela pessoa que ninguém quer estar, nós vamos estar. E isso vai ter um preço muito alto. Eu já estou te dizendo claro, você vai perder. Você vai ter que ficar quieto um monte de vezes. Você vai perder. A nossa bondade tem um preço. Mas você não deveria ter medo do preço que a bondade está exigindo de você. Porque esse é um preço que só cristãos cheios de misericórdia, de amor e entendedores do evangelho estão dispostos a pagar. É isso que a gente vai precisar fazer. Eu queria encerrar contando uma história bem brevezinha para vocês. Um casal. Deixa eu tomar um pouco de água aqui. Hoje está triste a minha situação. Um casal, já com filhos, eles simplesmente trabalham para o reino do Senhor, sempre trabalharam. Em algum momento da vida deles, eles começaram a pensar em como mobilizar mais pessoas, como trabalhar mais com pessoas. E aí eles lembraram que havia um rapaz muito perturbado. Um rapaz muito, nos nossos termos assim, encapetado. Endemoniado. Esse rapaz era um problema para sua família, esse rapaz era um problema para sua igreja, esse rapaz era um problema para as pessoas que estavam à sua volta, porque ele não era só um problema de ser alguém que estava fazendo um monte de besteiras, mas esse rapaz também era um problema porque tinha uma personalidade extremamente difícil. Ele era arrogante, soberbo, falastrão, se metia nos problemas dos outros, queria sempre estar certo, começava a brigar com todo mundo, estava sempre arrumando uma briguinha para fazer. E esse casal lembra dessa pessoa, desse rapaz. E sabe o que eles fazem? Eles tomam a decisão de falar assim, por que a gente não chama esse rapaz para poder morar com a gente um tempo, caminhar com a gente um tempo, para a gente poder insistir. E a mulher, a mais sábia, né, nesse momento, diz assim, você tem certeza? Porque isso aí pode gerar problema para a gente. E eles oram, e aí eles chegam à conclusão que era isso que eles deveriam fazer. Então eles ligam para esse rapaz e falam, por que você não vem aqui para a gente poder conversar? Esse rapaz vai, eles conversam e tal. E um rapaz novo, não tinha nada a perder, fala assim, tá bom, né? Vou caminhar com essas pessoas aqui. E a partir daquilo ali começa uma grande e longa caminhada, uma longa jornada. Nesse processo todo, o rapaz continua dando vários problemas. Muitos problemas. Aquele casal começa a perder amigos por causa desse rapaz. Aquele casal começa a perder influência por causa daquele rapaz. Eles tinham um ministério renomeado, mas agora eles começam a perder força com isso, porque aquele rapaz começa a arrumar problemas e automaticamente ele ligava a imagem dele com esse casal. Pessoas começam a desistir, gente vai embora. Constantemente outras pessoas começam a questionar esse casal, dizendo assim, cara, vocês estão andando com fulano, vai dar errado. Não é bom, não vai dar certo vocês andarem com fulano, com ciclano e tal, e parará e parará. Eles começam a perder dinheiro. Esse rapaz deu problemas financeiros para esse casal. Mas não é probleminha financeiro não, problema grande. Na casa dos 1000. Constantemente, esse rapaz muitas vezes brigava com esse casal, queria estar certo. Foram anos caminhando com esse rapaz. Mas nesse processo inteiro, desses anos todos, de mais de 10 anos, esse rapaz foi mudando, enquanto o casal morria. Quanto mais o casal morria, mais o rapaz renascia. Quanto mais o casal perdia, mais o rapaz crescia. Essas coisas foram tocando, mudando, apertando o coração desse rapaz,
Depois de muitos e muitos anos, esse rapaz começa a ter uma outra mentalidade, uma outra forma de pensar. E ele começa agora a ser bênção na vida de outras pessoas também. Tudo isso porque um casal escolheu receber, amar, insistir em alguém que ninguém queria. Um monte de gente chegou para esse casal dizendo: esse rapaz não é crente não, hein? Você não deveria falar com esse rapaz aí não. Você não deveria colocar esse rapaz para fazer isso não. E eles insistiram nele. Depois de muitos anos. Hoje eles estão com cabelos brancos. Hoje eles têm marcas de sofrimento por causa desse rapaz. Mas eles sabem o que Deus pode fazer na vida dele. Não pela força deles, muito menos pela força desse rapaz, mas pela força do evangelho, do momento em que nós escolhemos sofrer e perder e insistir em pessoas que ninguém quer. Esse rapaz está falando com vocês aqui agora. E esse casal é Alex e Michele. Eu dei muito problema para eles na minha vida. Muito. E eu sei que em muitos momentos eles olharam para mim e disseram: rapaz, será que é mesmo? Mas eles insistiram em mim. E eu só quero replicar o que eles fizeram na minha vida, na vida de outros também. Em quem que você está insistindo, meu irmão? Porque você está sendo rápido para julgar? Por quê? Por que você não insiste nas pessoas difíceis? Até hoje eu dou problema para eles. E até hoje eles insistem. Até hoje eles suportam. Vou repetir. Eles perderam amigos por causa de mim. Eles perderam influência por causa de mim. Mas eles nunca me deixaram. Nunca. Isso só me traz uma coisa no meu coração, que eu queria muito que você guardasse antes da gente cantar, refletir e cantar a nossa canção. Que eu nunca me esqueça. Que eu nunca me esqueça de que eu sou um pecador miserável. De que eu não deveria estar cobrando nada de ninguém. Porque eu sou o pior dos pecadores, que eu nunca me esqueça de que Deus me deixou acordar hoje e viver mais um dia. Que Deus insistiu em mim, que Deus, ao amanhecer, Ele me disse: eu te amo. Que eu nunca me esqueça de que Deus é paciente comigo. Muito paciente comigo. E que eu deveria ser com as pessoas também. Que eu nunca me esqueça da grande distância que existia e existe entre mim e Deus. Porque é isso que vai fazer, em primeiro lugar, eu saber que Ele teve que percorrer essa distância enorme até mim. E ao mesmo tempo, essa é a distância que eu vou ter que percorrer para aquelas pessoas também que estão longe de mim. Não deixe o diabo te enganar. Não deixe o diabo mentir para você dizendo que a comunidade não importa. Não deixe o diabo colocar você num lugar de reclamação, de murmuração, de não insistência, de desistência. Não deixe o diabo te levar para um lugar onde os seus direitos precisam ser saciados. Deixe o Espírito de Deus te levar para um lugar onde você vai sofrer, onde você vai ser vulnerável. Porque é assim que você vai se parecer mais com Jesus. Quanto mais você morrer, mais as pessoas irão renascer. Quanto mais você perder, mais as pessoas vão ganhar. Você que não faz parte de uma igreja, aqui, não aqui a Igreja do Calvário, aqui a igreja. É um lugar para você poder pertencer. Porque é um lugar onde realmente eu estou dizendo, o peso de ser alguém capaz, de ser tudo na vida, você não precisa ter aqui, porque aqui você pode ser quem você é. E nós vamos ter que lidar com isso. Você que faz parte de uma igreja, comece a amar, de verdade. E se arrepender. Se arrepender das vezes que você procurou, que eu procurei, os nossos próprios direitos. Você vai ter um tempo para pensar sobre isso.
e depois nós vamos cantar uma canção e logo encerraremos nosso